Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre educação sexual infantil. Se você quer ouvir um pouquinho mais sobre o assunto, tem alguma dúvida, fica com a gente. Olá, pessoal! Como vocês viram no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre um assunto que infelizmente ainda é polêmico no Brasil, que é a educação infantil, sexual infantil. Para isso, nós convidamos a Fabiana Bacelar. Ela é psicóloga, sexóloga, professora, palestrante, enfim, tem um currículo vasto e vai conversar com a gente sobre o assunto. Então, Fabi, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por gravar com a gente e falar sobre esse tema, né? A gente espera esclarecer as dúvidas de quem tem em casa, então muito obrigada por você topar gravar com a gente. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos, né? E qualquer momento, né, você está ali buscando e retomando aí esse vídeo no canal das meninas e falar sobre educação sexual infantil, né? É um tema tão importante, mas às vezes acabam gerando bastante polêmicas, né? Então a gente está aqui para conversar um pouquinho, né, e diminuir essas polêmicas ou tabus em relação a esse tema. Então, Fabiana, aproveitando, o que seria, né, a educação sexual infantil? Como que ela aconteceria, né, para que as pessoas elas quebrem um pouco esse estigma, né, de que você vai incentivar a criança a iniciar uma vida sexual muito cedo, abordando, né, esses temas nas escolas? O que seria isso? Como que isso seria abordado na escola, por exemplo? Então, normalmente, a gente primeiro precisa entender ali uma faixa etária, né? Porque a linguagem, ela é passada ali, né, na forma pedagógica para cada idade. Mas vamos pensar o seguinte, a educação sexual, ela nada mais é, né, como você falou, nenhuma forma a gente está trazendo para instigar o desejo dessa criança a iniciar a relação sexual mais cedo. Mas, pelo contrário, nós estamos querendo trazer, né, buscando aí essa educação de uma forma em que ela previna, né, ali contra abusos sexuais e que ela tenha o conhecimento do próprio corpo. Então, isso é muito importante para que ela tenha ali, vamos pensar assim, esse desenvolvimento acontecendo da forma adequada. Porque muitas vezes, né, a gente acha, não se fala sobre sexo, uma criança está preservada. Não, né? Já saiu uma pesquisa, principalmente agora no período de pandemia, que o aumento, né, de pornografia em relação a crianças, né, a partir de 6 anos, elas vêm aumentando. Então, olha para você ver, né, às vezes muitos pais acham que a criança nem tem acesso, eu nem vou explicar ali o que é sexo, ela nem sabe, nem isso. E às vezes não, é falta do conhecimento dos pais, né? Porque elas acabam acessando sem a permissão ou sem a orientação. E é muito importante a gente compreender que essas crianças, elas têm desejo de informação. Então, informação deixa mais claro para elas o que, né, então, ou seja, a parte do corpo delas que faz parte, né, do sistema reprodutor delas, tanto feminino quanto masculino, e também faz parte da questão da educação, contra um abuso de alguém querer, né, colocar ali a mão onde é dela, onde é o pertencimento dela. Então, ela vai compreendendo que esse corpo é dela e que ninguém pode acessá-lo, né, senão ali com as orientações conforme passados ali pelos pais, né, vamos pensar assim, pelo médico, né, que acompanha. Então, ou seja, tem toda aí uma estrutura com relação a isso. Então, é uma fala bem levada ali realmente à faixa etária e é somente para instruir, para trazer aí o conhecimento para essa criança, porque às vezes a gente acha que ela não tem conhecimento, mas ela está aí recebendo informações inadequadas das redes sociais. Fabi, e é interessante porque nós vivemos numa era em que a informação está muito fácil, né? Então, assim, é muito importante que a gente garanta que essa informação que chega seja uma informação verdadeira, né? Seja uma informação coerente, que vai, de fato, educar, né? Porque é muito fácil a gente abrir hoje a internet, tem receita de tudo, né? Tem receita para tudo, tem instruções sobre tudo. E uma criança, se a gente não educa ela em casa, na escola, se não há essa educação, ela não vai saber como lidar com aquela informação. Então, eu acho que realmente essa é fundamental, né? Que a gente fale sobre isso e que a gente se eduque a educar, né?
Exatamente. E vamos pensar assim, e quebrando paradigmas, né? Porque antigamente não se falava de sexo, né? Então provavelmente esses pais, eles não sabem falar de sexo e tá tudo bem, né? Hoje existem profissionais, psicólogos, né, sexólogos que instruem os pais, né, a entenderem como falar, né, como entrar com o assunto. Por quê? Porque nem sempre é fácil. Por quê? Porque não foi fácil para essa pessoa, sendo que ela não teve essa educação, né? Então assim, ter esse aparato aí para poder trazer isso para as crianças. E uma coisa importante que você falou e que eu acho que é importante repetir é que é respeitada a faixa etária. Então, assim, não vai chegar a informação da mesma forma para uma criança de 7 anos de idade e para um pré-adolescente, para uma pessoa que já está um pouco mais evoluída ali, né? Então, já tem mais conhecimento. Exatamente. E o mais importante é com relação às dúvidas, né? Porque a cada faixa etária nós temos dúvidas completamente diferentes. Então, ou seja, se a gente não fala ali a língua deles, né, eles não vão dar muita atenção. Então, é por isso que a gente sempre foca exatamente ali dentro da faixa etária, né, trabalhando ali as dúvidas iniciais e o que teoricamente seria importante e necessário, né? Porque às vezes a gente fala com os pais, né? Numa orientação, às vezes os pais perguntam assim: ah, Fabiana, como que eu faço para conversar sobre esse assunto com o meu filho? E às vezes eu falo assim: olha, então como que você faz em casa? E às vezes a pessoa fala assim: olha, então, ele me pergunta uma coisa e eu vou falando. E eu falo: não, ele não te perguntou tudo isso. Né? Então, ou seja, ele somente perguntou uma coisa. Então, tenha ali a pergunta inicial da criança. Então, isso é uma questão muito importante e também uma questão sobre o quê? Às vezes uma criança pergunta ali uma situação qualquer, né, dentro da área da sexualidade, e os pais já têm ali um senso comum, né, já tem ali vamos pensar assim, um conceito para isso que a criança pergunta, e às vezes esses pais estão trazendo o conceito deles, né? E ainda mais um peso. Então, ou seja, a criança não queria saber nada disso, né? A criança ela só queria saber o que ela está perguntando. Então, às vezes, nós como pais, a gente acaba o quê? Excedendo ali a necessidade daquela criança, daquela conversa. Então, ter muito cuidado dentro disso, por quê? Porque aí você vai se atentando, né? À necessidade, à dúvida, sem se enrolar, porque tem muitos pais acabam com medo, né, de se enrolar e não saber o que falar, ou às vezes falar mais ou menos ali para aquela criança. Sabia, aproveitando, até que você já comentou sobre as diferenças de linguagem, considerando a faixa etária, tem uma idade certa, um momento certo em que seja o ideal, seja o adequado começar a falar sobre isso com as crianças? Então, eu acredito que a gente não tem assim um momento ideal, porque cada criança tem o seu próprio desenvolvimento. Então, quando a gente percebe isso, a gente não cria ali uma obrigação, né? A gente precisa iniciar ali ou em uma faixa etária. Eu acredito que a gente pode começar ali a partir do momento em que essa criança ela vai trazendo indícios, né, de que ouviu alguma coisa na escolinha, né? Essa percepção dessa educação mesmo ali, por exemplo, quando a criança já começa a falar, ela já começa a entender qual que é a parte do corpo dela, qual que é a parte do corpo da mãe dela, né? Então, ou seja, ela já vai compreendendo essa diferença. Então, por exemplo, a gente vai tendo aí esse desenvolvimento. Então, eu acredito que aí, a partir dos 2, 3 anos, a gente vai falando o quê? Sobre esse corpo, né? Sobre essa educação sexual. Então, ou seja, somente aquilo que a criança ela vai, como se diz, nos solicitando, vai trazendo ali como dúvidas, como questionamentos. E a partir de uma certa idade, né, onde ela vai para a escola, onde ela tem mais contato, e então já começam, né, informações aí como a Silvia colocou muito bem, né, sobre essa questão que a gente tem ali livre acesso, né, nas redes sociais. Então, essa criança, ela vai trazendo mais necessidades, né, então, ou seja, as coisas vão fluindo maior para ela. Mas eu acredito que não existe uma necessidade inicial. Eu acredito que a gente pode trabalhar, assim, a partir do desenvolvimento próprio dessa criança. Mas a partir do momento em que ela começou ali já a falar, já a desenvolver, a gente já pode começar o quê? Com esse conhecimento do próprio corpo, entendendo quem toca, aonde toca e quando pode tocar. Então, isso é muito importante. Ô, Fabiana, e aí passando um pouco para a questão da erotização da criança, né?
Lógico, não só no Brasil, mas a gente, como está aqui, a gente vê o tempo todo essa erotização, principalmente de meninas, né? Como que os pais podem perceber que isso está acontecendo ou que está indo por esse caminho, que a filha ou o filho estão sendo erotizados? Como que pode podar isso, né? Diminuir, impedir que isso aconteça, né? Porque, obviamente, cada coisa tem a sua etapa, seu momento, né? Sim. E esse não é o momento de erotizar, não é da infância. Como que impede que isso aconteça? Então, a primeira questão, né, a gente está falando de redes sociais, né, a gente está falando aí desse meio de comunicação que chega para essa criança. Então, a primeira questão, né, eu acho que vale é olhar e atentar para aquilo que essa criança ela acessa, né, e ela está ali tendo, vamos pensar assim, mais informações. Por quê? Porque aí a gente consegue limitar, a gente consegue perceber, né, o que essa criança ela está sendo, vamos pensar assim, desenvolvida, e não só, essa criança ela está sendo, podendo ser, né, manipulada ou tendo ali uma influência não tão positiva, né? Então, vale aí a gente ter sobre essa questão. Então, assim, essa erotização hoje a gente tem muito, né, nas redes sociais, muito com relação, né, vamos pensar assim, jogos às vezes, né? Então, ou seja, é um cuidado que a gente precisa ter. Então, nesse acompanhamento a gente consegue ter aí esse controle. Mas, claro que a gente às vezes não consegue esse controle total. Por quê? Porque essa criança, às vezes, ela vamos pensar assim, ela não é que ela esconde, né? Mas ela deixa de falar. Então, o importante, né, para esse processo, que os pais ouçam bastante, né? Criem esse lugar dessa criança falar, né? Porque a partir do momento em que ela tem abertura para falar, então ela vai colocando ali o posicionamento dela. Agora, claro, né, que aquilo que a sua criança ouve, né? Então, seja aquilo que ela está ouvindo de música, o que ela está ali seguindo de programas de televisão, né? Tudo isso vai influenciando. Por quê? Porque às vezes ela vai o quê? Se influenciar numa modelo. Então, ela vai querer se vestir como uma modelo. Não quer dizer que seja ruim, só que talvez a idade dela não seja compatível já numa idade de uma modelo. Então, essa é a questão. É que às vezes as pessoas, né, e principalmente as crianças, elas vão se identificar com alguém muito mais velho e aí elas vão querer o quê? Se igualar a esse comportamento. Então, aí que não seria legal, né? Então, ou seja, é isso que a gente tem que ter esse cuidado. Porque às vezes a criança quer usar uma determinada roupa que às vezes você percebe que talvez esteja sendo influenciado por uma pessoa que ela, né, se deslumbrou. E, teoricamente, dentro da faixa etária dela, não seria legal. Então, é por isso que a gente precisa ter essa avaliação. Não só de questão da roupa, né? Você citou a roupa, mas assim, comportamental, tem fala, né? Até na fala, né? A gente pode desenvolver isso, então tem que ficar atento a tudo, né? A todos os sinais, né? Exatamente. Então, ou seja, não somente, né, a roupa, não somente ao comportamento, não somente, né, então, ou seja, a essa fala. Então, essa criança, ela vai o quê? Tender a se comportar como aquela pessoa que ela se identificou, né? Aquela personagem, ou aquela atriz, ou aquela pessoa que simplesmente ela olhou e gostou, né? Então, ela vai tender a, de certa maneira, se comportar, ou se vestir, ou se falar, né, mais ou menos como aquela pessoa que ela escolheu. E que normalmente não está na faixa etária dela. Então, ela acaba trazendo, né, essa questão. E existe uma questão também voltada entre as próprias faixas etárias, né? Então, entre uma criança e outra. Às vezes, uma criança está mais, né, voltada ali para a sua, vamos pensar assim, para essa hipersexualidade, e outra nem tanto. Então, às vezes, a outra acha que está ali, como se diz, em baixa, né? Ou não está sendo adequadamente bem naquele estado, e teoricamente a gente talvez tenha a outra pessoa, né, com um pouco mais de hipersexualidade, um pouco mais de cuidado, e não aquela pessoa, né, aquela criança que de alguma forma estava sentindo, né, um peixinho fora d'água. Bom, Fabi, agora mudando um pouquinho o rumo da conversa, mas a gente não pode deixar de forma alguma de abordar isso, né? A gente, infelizmente, tem um índice alto aí de meninas abusadas e que, por causa, né, após esse abuso, acabam engravidando. E a gente sabe que o corpo de uma criança ainda não está pronto para gerar uma outra vida, né? E por questões, às vezes, culturais, religiosas, enfim, às vezes por ignorância mesmo dos pais, aquela criança é obrigada a seguir com aquela gestação. Além, né, desses prejuízos físicos mesmo que a gente já comentou, da criança não estar pronta para gerar uma outra criança, quais são os impactos que você percebe, né,
que podem ser causados aí nessa menina? A gente sabe que abusos normalmente, né, podem acontecer tanto com meninos quanto com meninas, né? Claro que a Silvia trouxe aí a questão das meninas, né, por causa da questão da gravidez. E a gente tem, sim, como a Silvia pontuou, essa questão fisiológica, né? Então, ou seja, desse corpo, às vezes, não estar pronto, né, para uma gestação. Então, é por isso que é muito importante, né, avaliar ali com o médico, porque para realmente não ter grandes danos, né? E, normalmente, essas gravidezes, elas são, vamos dizer assim, já identificadas, vamos pensar assim, próximo, né, ali com pouco tempo de vida. Agora, é muito difícil, né, e é uma situação muito delicada, por isso um tabu, uma dificuldade de compreensão, quando essa descoberta ela já vem com mais tempo, né, quando a criança já está ali com uma barriguinha que a gente acha, é verme, alguma coisa do tipo, né, e às vezes achando que é uma doença, e aí quando a família vai investigar, é uma gravidez. Então é um choque para todo mundo, é um choque ali daquela criança, é um choque porque as pessoas, provavelmente, ela estava sendo acuada pelo abusador e, de repente, ela se vê, né, exposta com toda a situação. E aí, como a Silvia pontuou, essa questão psicológica é uma questão muito importante que precisa ser levada em conta. Primeiro, esse impacto para a vida, né? Então, ou seja, vamos pensar assim, pode dificultar o início do trabalho, né? Pode dificultar o relacionamento com outras pessoas, porque essa criança ela passa a ter uma responsabilidade que provavelmente as outras não têm. Então, enquanto as outras estão brincando, ela não pode estar brincando, ela tem ali tarefas e obrigações. Impacta também nessa questão de futuro, né? Porque às vezes essa criança ela acaba ela percebe, né, que com essa gestação ela não consegue fazer o que ela gostaria, o que ela planejava, né? Porque por mais quando criança a gente deseja fazer uma coisa ou outra, depois a gente possa mudar, né? Mas essa criança ela já não vai ter essa escolha, né? Porque ela não tem essa escolha depois que, vamos pensar assim, a gravidez e o abuso acontece. E o mais importante é que a gente está falando ali da questão psicológica que o abuso só por si só já afeta nessa criança, né? Então, ou seja, ela já afeta, né? Então, ou seja, essa menina, ela já pode ficar mais recuada, ela já pode ficar com medo, ela pode ficar com inseguranças, ela pode ficar ali com vários traumas, né, voltados ali para a própria vida, né? Então, ou seja, no comportamento dela, provavelmente já não seria como de uma criança ali sem ter passado por esses traumas. Eu ia comentar que isso só reforça a importância dos pais manterem uma comunicação boa com as filhas, né, com os filhos, porque uma criança, se ela passa por uma situação de abuso e ela não tem uma abertura para conversar com os pais, né, ou não tem ninguém a quem ela possa recorrer, ela vai guardar aquilo para ela e ela vai enfrentar esse início, no caso, né, a gente falando de uma menina que engravida, ela vai passar por esse início até que alguém perceba sozinha. Então, eu acho que é muito importante dar essa abertura para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos primos, enfim, as crianças que estão ao nosso redor. É importante a gente manter esse diálogo, né, dar essa abertura para essas crianças, porque numa situação de abuso, quando a gente é criança, se a gente não tem, a gente acha que não tem a quem recorrer, é realmente muito complicado lidar com aquilo. Às vezes às vezes não que aconteça, não acontecendo da criança passar por uma gravidez ou chegar a engravidar, mas o trauma, como você comentou, é muito difícil. Se você não tem alguém para se abrir, você vai carregar aquilo pela sua vida, né, adolescência, vida adulta, e aí, às vezes, né, você não procura um profissional para trabalhar aquilo, e aquilo causa diversos impactos. Assim. Eu falo isso por experiência própria, né, eu tive uma situação assim, você conhece, né, Fabi, a gente já conversou sobre isso, a Fran também, e foi uma coisa que eu consegui trabalhar somente na vida adulta. Enquanto eu não trabalhei isso, era para mim muito difícil confiar em outras pessoas, me abrir para outras pessoas, e eu penso que talvez se eu tivesse essa abertura em casa para conversar com os meus pais, ou tivesse algum adulto com quem eu pudesse me abrir, talvez eu tivesse lidado de uma forma diferente naquela época. Né? Então, acho que é muito importante a gente, enquanto adultos, manter essa abertura realmente com as crianças que estão ao nosso lado. Como a gente disse no início, que leve isso para as escolas também, porque muitos casos eles acontecem dentro do ambiente, né, casa. Então, muitas crianças são abusadas pelo pai, padrasto ou pela mãe também, a gente não vai tirar as mulheres disso, né? Existem abusadoras mulheres, né, pela madrasta, enfim, qualquer pessoa pode ser um abusador. Então,
é importante falar sobre isso em ambientes neutros, né? E a escola é esse ambiente neutro, que a criança tem ali uma credibilidade, ela pode ser ouvida, ela pode falar o que ela está pensando e ela pode receber essas orientações, entender o que está acontecendo com ela, porque às vezes ela é abusada e ela não sabe que ela está sendo abusada, né? Então é muito importante, e por isso a gente acha tão importante falar sobre isso hoje, falar sobre essa educação sexual, para que a gente diminua, né, esse número de crianças, de adolescentes que sofrem com isso diariamente, que a gente consiga, com a informação, combater, né, essa coisa que causa muito sofrimento, pode inclusive levar à morte, né? Quantas pessoas não cometem suicídio, ou, enfim, até não matam por causa disso. Então, é muito grave, é muito importante a gente falar e quebrar esse preconceito, né, de que a criança vai para a escola aprender sexualidade na escola para começar uma vida sexual mais cedo, né, que é justamente o contrário, como a Fabi colocou no início. Exatamente. E eu acho que a escola é um lugar de abrir, né, abrir um espaço para se falar, né, sobre o sofrimento. Então, assim, como a Silvia pontuou, eu acredito que se há um espaço para essa criança falar, ela vai falar. Mas, às vezes, ela tem medo, né? Porque, às vezes, ela não tem espaço, às vezes, ela acha que a família não vai acreditar nela, então ela fica calada. E, às vezes, ela acha que a tia da escola, sim, essa tia vai me ouvir, essa tia vai me dar atenção. Então, às vezes, é preciso, né, às vezes a gente conseguir dar abertura, até mesmo, né, trabalhar com essa educação com os professores que recebem, né, normalmente essas demandas. E a Fran colocou, né, muito bem aí essa questão da importância, né, normalmente pode acontecer no âmbito familiar, e pode acontecer, né, na vizinhança, né, a gente podem acontecer em qualquer ali espaço, né, que essa criança é frequente, e por isso é muito importante criar, né, esse espaço neutro para que a criança ela tenha abertura para poder falar, para pedir ajuda, e como a Fran colocou, né, às vezes essa criança nem sabe que está sendo abusada. Então, ou seja, com essa educação sexual mostrando e falando do corpo, né, que é dela, que é propriedade, né? Então, seja que as pessoas não podem ter acesso ali àquele corpo, ela já vai ficando atenta, opa, espera aí, isso aí não tá legal, isso não tá certo, e eu preciso trazer isso para alguém. E vai se fortalecendo, né, com relação a esse abusador, porque hoje em dia, né, o número vem crescendo, mas a gente também não deixa de lutar, né? Então, ou seja, a gente quer ali auxiliar pais, né, que tomem cuidado, e crianças que possam ter esse espaço, né, para poder falar, para serem orientadas, e não só, como a Silvia, né, falou, ser trabalhado na adolescência ou juventude, né, mas que seja trabalhado esse trauma antes, porque é um trauma que essa mulher, né, pode e leva, né, normalmente para essa história. Bom, Fabiana, muito obrigada por você falar com a gente hoje, né? Mais uma vez eu tenho que reforçar o agradecimento, é muito importante, foi muito importante essa conversa com você. A gente espera poder contribuir, né, para que mais pessoas abram a mente para conversar sobre isso, que se sintam encorajadas também, porque não é fácil realmente para muitos pais conversarem com seus filhos em casa sobre o assunto. Então, que isso ajude, né, a abrir um pouquinho essa porta e facilite a comunicação entre pais e filhos, e para que as nossas crianças hoje elas cresçam mais fortes, seguras, né, sabendo quando elas querem começar a vida sexual delas, podendo decidir isso, né, por si próprias, com quem, enfim, que elas sejam felizes, né, inclusive na vida sexual. Então, muito obrigada por você falar com a gente hoje sobre isso. Exatamente. Eu que agradeço aí o convite, né? Então, ou seja, espero que a gente possa, né, ter ajudado, auxiliado, né, pessoas que já passaram por esse trauma, né? Então, ou seja, como a Silvia, se não foi tratado, né, procure aí um psicólogo, procure um sexólogo, trate, né? Então, ou seja, e essa pessoa, né, que tem aí, como a Silvia falou, né, sobrinhos, primos, crianças próximas, né? Então, ou seja, a gente ter esse cuidado com essas crianças, porque elas são muito preciosas, né, para esse nosso futuro. Mesmo. Fabi, muito obrigada. Pessoal, se vocês têm dificuldade de falar sobre o assunto com os filhos de vocês, a gente vai deixar aqui o arroba da Fabi. Vocês podem procurá-la, ou que ela pode ajudá-los, ou recomendar outro profissional também, mas não deixem de falar sobre isso com os filhos de vocês, com os sobrinhos de vocês, no momento certo, da forma correta. E se precisarem, busquem realmente ajuda. Deixem seu joinha, não se esqueçam de curtir a gente, seguir a gente lá no Instagram. Até mais!
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.